Olá, eu me chamo João Paulo Carvalho Figueira e, junto com Rafael Machado Malatesta, fui voluntário de iniciação científica no projeto Papel do receptor do fator de ativação plaquetária na disbiose associada à doença inflamatória intestinal. O nosso orientador foi o professor Dr. Tiago Vinícius Ávila. A doença inflamatória intestinal é uma condição intestinal complexa e crônica que inclui tanto a doença de Crohn quanto a retocolite ulcerativa. A doença inflamatória intestinal é influenciada por fatores genéticos, ambientais e pela microbiota intestinal, e é caracterizada por uma resposta imunológica exacerbada do hospedeiro, pela destruição da barreira intestinal e por alterações na comunidade microbiana intestinal. O quadro clínico frequentemente inclui sangramento intestinal, diarreia e perda de peso. O fator de ativação plaquetária, o PAF, e seu receptor atuam diretamente na integridade da barreira epitelial intestinal, modulando a permeabilidade e a inflamação. O objetivo do nosso estudo foi descrever e analisar o perfil epidemiológico e de comorbidades dos pacientes portadores ou não portadores de doença inflamatória intestinal, que é o grupo controle, submetidos à colonoscopia no Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora, de agosto do ano passado até setembro desse ano. O estudo incluiu 76 indivíduos submetidos à colonoscopia no HU-FJF, que foram divididos nos grupos controle, com 46 pacientes, doença inflamatória intestinal em remissão, com 17 pacientes, e doença inflamatória intestinal ativa. Essa divisão em doença ativa e doença em remissão foi feita por meio dos questionários validados, o índice de Hervey-Bradshaw e o índice parcial de Mayo. Foram coletados dados clínicos e antropométricos por meio de um checklist padronizado e amostras biológicas foram coletadas, porém essas não foram analisadas ainda e serão analisadas em pesquisas futuras. O estudo foi aprovado no Comitê de Ética da UFJF e as análises estatísticas foram feitas por meio do GraphPad Prism. Aqui é o nosso questionário. Com relação aos resultados da nossa pesquisa, em relação à idade, percebe-se que, no grupo controle, a idade média dos indivíduos foi maior, tendo em vista que a colonoscopia é um exame invasivo. Com relação à distribuição por sexos, a gente percebe em todos os grupos uma predominância feminina, variando de 62% a 68%, e esse achado é consistente com a epidemiologia das doenças autoimunes, que são mais prevalentes em mulheres. Esse predomínio pode estar relacionado tanto a fatores hormonais, como o efeito modulador do estrogênio sobre inflamação e a gordura visceral, e pode haver ainda um possível viés de seleção, tendo em vista o perfil de pacientes frequentadores do HU-FJF. Com relação à distribuição de IMCs, a gente encontrou valores maiores nos grupos com doença, com medianos de 23,8 no grupo controle, 25,6 no grupo em remissão e 26,4 no grupo da doença ativa. Esse aumento sugere que a presença da inflamação crônica pode estar associada a uma maior adiposidade corporal. Com relação ao IMC por categoria, o excesso de peso ele foi mais frequente nos grupos com doença. Enquanto apenas 18% dos controles estavam acima do peso, esse percentual chegou a 34% no grupo em remissão e quase metade, 48%, no grupo com doença ativa. Vale destacar que a presença de obesidade grau 2 e grau 3, que são mais prejudiciais, estão presentes em até 15% dos pacientes com doença. Com relação à circunferência abdominal, ela também apresentou uma elevação progressiva, partindo da média de 83 centímetros no grupo controle para 93 centímetros no grupo com doença ativa. Esse achado reforça a importância do acúmulo de gordura visceral como marcador de risco cardiovascular e componente da síndrome metabólica. Com relação à circunferência do pescoço, de forma semelhante, a média de circunferência do pescoço foi maior nos grupos com doença, chegando a 37 centímetros no grupo com doença ativa, enquanto no controle foi de 34. Esse parâmetro, menos utilizado na prática clínica, é um marcador de adiposidade ectópica, associado tanto à resistência insulínica quanto à apneia obstrutiva do sono. Com relação à síndrome metabólica, um achado interessante foi a prevalência decrescente da síndrome metabólica entre os grupos. Ele foi maior no grupo controle, de 23,9% dos pacientes, e foi menor nos grupos em remissão e doença ativa, com 11,8% e 7,7%, respectivamente. Esse comportamento é oposto ao esperado e sugere uma relação mais complexa entre inflamação intestinal, composição corporal e risco metabólico, podendo também refletir o tamanho reduzido da amostra, que pode ter contribuído para esse resultado. Com relação às outras comorbidades, a gente observa um padrão não linear. O grupo controle apresentou maior prevalência de hipertensão e diabetes, enquanto no grupo em remissão houve redução desses agravos e aumento relativo da dislipidemia. Já na doença ativa, hipertensão e diabetes foram menos frequentes, sem casos de dislipidemia. Esses resultados devem ser interpretados com bastante cautela, pois o tamanho amostral é bem limitado e a ausência de exames laboratoriais podem ter subestimado a real prevalência das comorbidades. Por fim, nós concluímos que os pacientes com doença inflamatória intestinal apresentaram maiores valores de índice de massa corporal, circunferência abdominal e cervical, sobretudo na doença ativa, indicando maior adiposidade visceral associada à inflamação crônica e resistência insulínica. A prevalência da síndrome metabólica, no entanto, foi mais elevada no grupo controle do que nos grupos sem remissão e doença ativa, sugerindo que a relação entre inflamação intestinal e alterações metabólicas é modulada por fatores adicionais, como idade, perfil terapêutico e heterogeneidade clínica. Novos estudos, com amostras maiores, complementados por dados laboratoriais e histopatológicos, são necessários para elucidar melhor os mecanismos metabólicos e inflamatórios envolvidos na doença inflamatória intestinal. Muito obrigado pela atenção.